Olha, atenção. Muita atenção agora na reportagem do Jairo Nascimento. Você pode reconhecer o suspeito e ajudar o Tribuna da Massa a botar mais um criminoso na cadeia. O nosso contador de histórias, o repórter Jairo Nascimento, traz os detalhes agora. O homem tem um encontro com a pior das surpresas. Em frente da sua casa, um assassino. Ele corre, morre na frente da casa de Deus, uma igreja, transformando este local em São José dos Pinhais na casa da morte. Pedro Eduardo Alves Martins, de 23 anos, foi morto em São José dos Pinhais. A polícia está em busca do assassino. As câmeras de segurança, elas não coíbem, não proíbem, não fazem com que um crime não aconteça, mas podem ajudar e muito nas investigações. E é isso que está acontecendo na história do Pedro. Nós estamos aqui na região do bairro Roseiro, em São José dos Pinhais, e aquelas câmeras foram fundamentais para a investigação sobre este assassinato. Por volta de 11 horas da manhã, dia 20 de abril de 2019, era o sábado de Aleluia. Muita gente estava aproveitando para descansar, para ficar em casa, para curtir aquele final de semana. Afinal de contas, é um período de feriados. O Pedro não. O Pedro tinha ido trabalhar. Ele passou a noite trabalhando numa transportadora. Mal sabia ele que por volta das 11 horas da manhã, um carro estava aqui nessas imediações do bairro, circulando, provavelmente com informações precisas sobre o paradeiro do Pedro. Note nas imagens, o carro passa bem nesta rua por diversas vezes. E detalhe, no meio da rua, crianças estão brincando, se divertindo. Este homem, num determinado momento do vídeo, estaciona o carro do lado desse centro municipal Luiz Estocco. É um colégio municipal. Ao colocar o carro, ele tranca o veículo, desce e vem caminhando tranquilamente. Ele portava uma arma que estava escondida dentro da sua roupa. A característica da roupa, da vestimenta deste homem é fundamental: camisa cinza, bermuda preta, tênis de uma marca conhecida, Nike. Ele vem andando por aqui, passa pelas crianças. Depois de 1 hora de ronda, e ele já sabia, o Pedro vai chegar exatamente ao meio-dia. As câmeras registram com precisão o momento da passagem da motocicleta de Pedro e seu amigo, que voltavam do trabalho para almoçar em casa. O homem já estava lá, na rua, na frente da casa de Pedro, esperando para lhe tirar a vida. Os momentos foram de tensão. Poucos segundos que separaram entre a vida do Pedro e seu assassinato. O que motivou ele a cometer esse crime nesse momento do dia, com essa garantia de chegar lá e consumar o delito? Porque ele não foi à noite, porque ele não procurou um outro ambiente, porque ele tinha informações especiais e ele foi lá com sede de morte e realmente consumou, tirando a vida do Pedro. Essa aqui é a rua Leôncio Corrêa, no bairro de São José dos Pinhais, onde o Pedro morava com a sua esposa. Naquele dia, ele veio de moto almoçar em casa. Era algo habitual, um costume. Eles viviam de aluguel aqui nesse apartamento. Ele veio, colocou a sua motocicleta, desceu, tirou o capacete e estava tentando abrir o portão eletrônico, mas o controle não estava funcionando, às vezes acontece. Foi durante esta situação de dificuldade, segundo informações que nós conseguimos com alguns moradores aqui da região, que o algoz, que o assassino aproveitou para dar os primeiros tiros no Pedro. 2 pegaram no rosto do rapaz. O primeiro, inclusive, não acertou. Veio parar aqui na parede. O segundo, esse sim, transpassou o rosto de Pedro. Bateu aqui na parede novamente, ricocheteou. Aqui na parede, marcas de sangue. Neste momento de desespero, tem alguém tentando matar você. O que você faria? Ele saiu correndo. De costas, ele é alvejado 3 vezes. A marca de uma das balas ainda está aqui, neste tijolo, que faz parte de um muro de uma igreja, uma sede da Assembleia de Deus. Nem a casa do Senhor foi respeitada por este assassino. No lado da igreja, uma morte. Pedro cai bem aqui. Os vizinhos dizem que depois do homicídio,
ele se debatia. Deu aqui os seus últimos suspiros, o último momento de vida, morrendo entre a sua casa e a casa do Senhor. Uma tragédia que não foi registrada porque as câmeras aqui da região não filmam esta parte. Mas, por sorte, ainda existe o registro do assassino. Agora, para você entender melhor o que teria acontecido, nós vamos usar o nosso recurso exclusivo, os olhos da vítima. O rapaz tentava entrar em casa. Tudo foi muito rápido. 5 tiros o atingem. Pedro cai e morre em poucos minutos. Depois do assassinato, o algoz sai correndo por esta rua. Cerca de 500 metros para frente, ele vai recuperar o seu carro. E é justamente o carro um dos pontos chaves desta investigação. O delegado suspeita que o carro seja de propriedade do atirador. Sabe por quê? Ele teve um cuidado demasiado com o veículo. O carro pode ser uma piseira, um carro irregular, e tem detalhes específicos. Um Gol cinza rebaixado, esse Gol ele deixa a cerca de 2 quadras do local. Então ele não queria expor o seu veículo. Esse fato dele deixar o veículo longe do local do crime, colocando em risco até ele mesmo, porque ele não sabia o que ia acontecer naquele momento de consumar o delito, mas ele prefere deixar o veículo longe para não ser identificado. Então esse veículo deve ser um veículo de sua propriedade, um veículo que o autor tenha interesse. Então a divulgação das características desse veículo vai ajudar em muito. No confronto entre a vida e a morte, nós temos de um lado um homem trabalhador. Ele voltava de uma noite inteira de trabalho para almoçar em casa na companhia de sua esposa e assassinado na frente de casa. Do outro, nós temos um assassino sem medo, que se expõe, não usa nenhum tipo de proteção no rosto, nenhuma máscara e, por volta do meio-dia, comete um assassinato frio. Quem matou Pedro? Qual a causa do crime? A polícia acredita que um relacionamento pode ser o motivo. Com certeza é uma das linhas de investigação, considerando a característica do crime, né? Você veja que foi um crime por volta do meio-dia, o autor se expôs de uma grande maneira, então ele foi até lá, ou amando, ou à vontade própria, para matar o Pedro. É difícil uma situação como essa, né? A esposa do Pedro ficou morrendo de medo. Assustada, ela deixou a casa, mesmo sendo de aluguel, com os pertences e tudo, e foi morar em outro lugar. Dizem por aqui que, por enquanto, ela não quer nem saber de suas coisas. Está morrendo de medo, assustada com quem pode ter tirado a vida de seu esposo. Agora, a polícia quer saber quem é este homem. O delegado do caso afirma, ele com certeza é o principal suspeito deste assassinato. Esse rapaz que aparece nas filmagens, com certeza, tem envolvimento com o crime. Foi o responsável pela morte. Toda a característica da filmagem, a proximidade da cena do crime, coloca ele como o principal suspeito. Nós contamos agora com a divulgação dessas imagens, que a população verifique isso, reconheça esse indivíduo e denuncie, pois ele foi o autor de um crime muito cruel. Ele ficou esperando cerca de 1 hora, né, a vítima chegar até a sua residência. Ele tinha informações especiais. A Polícia Civil está no encalço, na busca, na procura por este assassino. Você pode ajudar com informações por meio desses 2 telefones que estão aparecendo na tela. Um é um número fixo, o outro WhatsApp. Ambos com possibilidade de passar informações de forma anônima, sem identificação. Tudo isso pode ajudar na investigação e na prisão deste assassino, que transformou a casa de Pedro na casa da morte. Olha, o telespectador Ascenso Lelo Valverde está dizendo que esse é um moletom raro e caro que se chama Santa Cruz. É uma marca de skate. Muito obrigado, Lelo. Essas informações são muito importantes. E esta é uma tentativa de identificar esse rapaz. Você sabe quem ele é, qual é o nome dele e, acima de tudo, onde ele se esconde. Por favor, entre em contato imediatamente com a polícia. Ou, se preferir, você pode conversar comigo nas redes sociais. Eu vou mandar as informações, mas prometo manter os seus dados no mais absoluto sigilo. O meu WhatsApp, minha gente, é meu Instagram, Eleandro Passaia Oficial. Me segue que eu te sigo, lá a gente conversa, tá? Facebook também, Eleandro Passaia Oficial.